E aí pessoal do Aula Livre, você sabe, meu nome é Rodrigo, a gente vai para mais uma aula de física. A aula de hoje é sobre ondas e fenômenos ondulatórios. Então assim, ondas, mar, praia, férias. Tá, vamos voltar, né? Porque tem que estudar antes de tudo isso, né? Ondas e fenômenos ondulatórios. O que a gente vai estudar aqui é de modo geral, tá? Ou seja, tanto para luz quanto para som, que nós vamos ver a diferença entre, né, quanto à natureza das ondas aí de uma para outra, mas os fenômenos vão ser tratados de maneira geral. Claro, quando tiver alguma observação para um dos tipos de onda, a gente vai fazer. Isso aparece bastante em provas de Enem e de vestibular. Então a primeira coisa, a coisa mais importante talvez da aula já é isso aqui, que é a classificação das ondas. Tem, digamos assim, uma grande classificação que ela é fundamental para a gente entender algumas diferenças, por exemplo, em refração, que é um dos fenômenos mais importantes. Essa classificação quanto à natureza é mecânica e eletromagnética. A onda mecânica basicamente vai precisar de meio para se propagar, ou seja, se não tem meio material, ou seja, vácuo, não se propaga. Grande exemplo disso, som. Tá? Então, às vezes, na hora de tu interpretar algum exercício, na hora de pensar alguma coisa, muitas vezes tu substituir, né, o termo onda mecânica pelo seu principal exemplo, que é som, pode ajudar na hora de resolver a questão. A onda eletromagnética, ela, ao contrário, não necessita de meio. Né? Maior exemplo, luz. Cuidado, não necessita significa que ela se propaga em meio material. Ar, por exemplo, claro, a luz, né? Não necessita significa que ela prefere o vácuo. Ela anda mais rápida, essa onda anda mais rápida no vácuo, mas ela se propaga em outro meio. Quando a gente fala que a onda mecânica necessita de meio material, quer dizer que ela não se propaga no vácuo. Tranquilo? Tem uma diferença sutil aí. Quanto à dimensão, a gente vai ter que é muito difícil essa parte, muito difícil, ó. Unidimensional, ela vai se propagar em uma dimensão. Bidimensional, em duas dimensões. Por exemplo, se tu jogar uma pedrinha na água, a onda vai se propagar na superfície da água, bidimensional. Ou tridimensional, adivinha, três dimensões, quase todas as outras. Tranquilo? Quanto à vibração, tu vai ter uma onda que pode ser transversal ou longitudinal. Longitudinal significa sentido de propagação e geração do pulso para o mesmo lado. Transversal significa sentido de propagação para um lado e pulso para o outro. Então, se eu pegar uma corda aqui e fizer esse movimento, eu gerei o pulso na vertical e essa onda que eu gerei vai se propagar na horizontal, portanto, uma onda transversal. Outra coisa importante desse início é que a onda não transporta matéria, só energia, certo? Se tu largar uma boia, um pedaço de isopor no mar, esse pedaço de isopor, ele não vai ser empurrado, essa massa não vai ser empurrada, apenas ela vai, né, seguir aquele movimento da onda, transportando somente energia. Isso aqui é uma figura que, se tu quiser colar alguma coisa no teto do teu quarto, junto com as estrelinhas que brilham no escuro, aquelas e tal, tu cola o espectro eletromagnético. Porque aqui tem muita informação que a gente vai apenas analisar as principais aqui, talvez. Mas isso é uma figura importantíssima para quem quer fazer uma prova de física. Porque, ó, o espectro eletromagnético, o nome está dizendo, se refere à onda eletromagnética, né? A gente tem aqui, ó, uma linha de acordo com a frequência de cada onda. Então a gente pode observar aqui, ó, que apenas um pedacinho que vocês estão vendo colorido ali é o que a gente chama espectro visível, é o que o nosso detector aqui, ó, consegue, né, visualizar. O resto, por exemplo ali, ó, infravermelho, né, radar,
UHF, ondas médias, ondas de rádio, ondas de TV. Para cá, né? Ultravioleta, raio-x, raio gama, raio cósmico. Isso são ondas de mesma natureza da luz que a gente enxerga, só que com frequências maiores ou menores. Tranquilo? O problema da gente não enxergar não é do espectro, o problema é do nosso detector. Animais diferentes têm detetores diferentes também de luz, certo? Então a gente vai ter, quanto maior for a frequência, tá? A gente vai para o lado do raio-x, raio gama, por ali. Menores frequências do que a luz visível, né? A gente vai para o lado das ondas de rádio, ondas de TV. Dentro do espectro visível, a gente vai ter aqui, ó, ultravioleta e infravermelho, e no meio disso o arco-íris, né? Porque a gente vai ter aqui, ó, essa combinação de cores que vai lá, né, daquela cor meia boca lá, vermelha, até essa aqui, ultravioleta. Tranquilo? Então, são tudo ondas de mesma natureza. O raio-x que tu vai fazer o exame lá para ver se quebrou o braço e tal, é uma onda de mesma natureza, mesmo comportamento, tudo igual à luz da lanterna que tu brinca lá. A diferença é que o raio-x tu não enxerga por culpa do teu detector, certo? Vamos adiante. Para a gente analisar uma onda, isso a gente tem que saber essas características da onda, porque aparece bastante em prova. Aqui está desenhado uma onda com um eixo, né, que está ali no pontilhado, e a gente precisa identificar principalmente duas coisas. O que é a amplitude da onda e o que é o comprimento de onda. Amplitude, vocês estão vendo aqui, ó, significa a altura da onda, tá vendo? Mas cuidado, ó, é a distância do eixo até a crista, que é o ponto mais alto, ou do eixo até o vale, que é o ponto mais inferior da onda, certo? Outra coisa importante é o comprimento de onda. Aí depende, né? Depende, que nem diz um amigo meu. Porque, ó, o comprimento de onda a gente vai entender o seguinte, é a distância entre dois pontos que se repetem da onda. Então, se eu quero enxergar que o comprimento de onda vai de uma crista até a outra crista, portanto, o ponto que começa a se repetir, beleza? Se eu quero entender que é de um vale até o próximo vale, que é o que está aqui embaixo, também não tem problema. Se eu quero entender que é, né, um gomo para baixo e um gomo para cima, ou seja, uma amplitude negativa mais uma amplitude positiva, porque olha aqui, ó, a onda vem, faz essa oscilação para baixo, faz essa para cima. E agora? Agora vai começar a repetir. Então, depende. Eu tenho que enxergar das três maneiras porque a gente não sabe o que ele vai te dar na prova. Ele pode te dar um desenho na prova que te dê a distância de uma crista até outra crista. Beleza, tu sabe que isso é um comprimento de onda, certo? Isso aqui rege, né, a velocidade de propagação de uma onda. Então, olha como isso é importante. Né? Olha, quem vê lambe com frequência. Tá vendo? Velocidade é o comprimento de onda lambda vezes a frequência. Velocidade é a velocidade, no caso aqui, por exemplo, da luz no meio, em determinado meio. Lambda é essa característica, é esse comprimento de onda. E a frequência era aquilo que a gente estava analisando agora há pouco no espectro eletromagnético. Certo? Então, olha só. Conforme forem comprimento de onda e frequência, eu vou ter uma determinada velocidade. O que é importante observar por enquanto? Que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Ó. Passa um dos dois para o lado de cá, tu vai ver isso melhor, de maneira que lá no espectro eletromagnético, para onde aumenta a frequência, que é para o lado do raio-x lá, diminui o comprimento de onda na mesma proporção. Tranquilo? Seguindo, primeiro fenômeno ondulatório. Eu ia dizer talvez o mais importante, mas não sei. Esse com refração, reflexão e refração são os dois mais importantes disparado, certo? Reflexão significa a onda bater e voltar. Ela vai bater num obstáculo e vai voltar. Portanto, para nós é importante entender que não há mudança de meio. Bateu e voltou, estava indo no ar. Bateu, voltou para o ar, continuou no ar, certo?
Isso para nós significa que não alterou velocidade. A gente está vendo aqui o que a gente chama de reflexão regular, que ela, ó, vem os raios incidentes, né? Se a gente imaginar uma luz num espelho, por exemplo, vai bater no espelho, vai bater naquele S, né? E serão esses raios refletidos da mesma maneira, paralelos uns aos outros. Tranquilo? Com isso, a gente vai ter todo o estudo de espelhos e tal. Por enquanto aqui, é importante a gente entender como é que funcionam as cores dos objetos. A gente tem que, primeira coisa, entender o seguinte: luz branca para nós significa toda aquela faixa do espectro eletromagnético. Significa, portanto, todas as cores, certo? Então, quando a gente diz que está sendo incidida luz branca, significa que está chegando todo mundo, todas as cores. Vamos dar uma pensada aqui, ó. Se o objeto é branco, significa que a luz vai no objeto, depois de refletir no objeto, chega até o nosso olho. Se chegar no nosso olho branco, é porque todo mundo bateu no objeto e foi refletido para o olho. Agora olha para o objeto segundo ali, que é amarelo. Significa o seguinte: se a gente está vendo amarelo, é porque após a reflexão chegou no nosso olho a onda que representa o amarelo, certo? Joguei luz branca significa que chegou todo mundo no objeto. Quem é que foi refletido? Luz amarela. Tranquilo? E as outras foram absorvidas. Tranquilo? Outro exemplo lá, ó. Se o objeto ele é azul, normalmente ele é azul, e eu não incidir azul, eu incidir, por exemplo, verde, o que vai acontecer com esse verde? Ele vai, portanto, ser absorvido, assim como o vermelho, assim como o amarelo, assim como todas as outras cores. Ou seja, pode ser refletido para o meu olho azul, se não chegou azul? Não pode. Não ser refletido nada significa o objeto nos parecer preto, ausência de cor. Tranquilo? Outro exemplo lá, ó. Olha o vermelho lá, ó. Por que refletiu o vermelho? Porque chegou vermelho. Olha esse aqui, chegou luz branca. Por que ele parece verde? Porque luz branca contém verde, então as outras foram absorvidas e a luz verde foi refletida. Uma vez eu coloquei numa prova assim: qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí me xingaram, né? Mas eu botei assim: letra A, se a luz incidente é branca, o cavalo vai ser branco. Letra B, se a luz incidente é azul, qual cor vai ser o cavalo? Azul, porque um objeto branco reflete todo mundo. Chegou azul, reflete azul. Se a luz incidente no cavalo branco de Napoleão é verde, o cavalo é verde. Eu achei interessantíssima a questão, tá? Cor dos objetos, então, baseado em reflexão e absorção também. Refração. Então, tu pensa assim, ó, reflexão, a onda bate e volta. Refração, a onda bate e atravessa e muda de meio. Então, olha no desenho ali, ó. Vem os raios incidentes, assim como vinham antes no meio 1, só que agora eles atravessam esse S, que pode ser, a gente sabe, lente, né? É todo o estudo de lente, todo o estudo de lente é baseado em refração. E aí eles vão mudar de meio. Mudar de meio significa mudar de velocidade, certo? Onda mecânica gosta de meio, então quanto mais denso for o meio, mais rápida vai ser a velocidade, né? Maior vai ser a velocidade da onda. Onda eletromagnética não gosta de meio, então quanto mais denso for o meio, menor a velocidade. Tranquilo? Isso é importantíssimo. O que significa então o índice de refração, aquele Nzinho ali? Significa, ó, uma razão entre velocidades. Qual é a maior velocidade da luz? É no vácuo, né? Pois é, onde não tem meio nenhum, que é o 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e tal. Então o índice de refração é assim, ó, uma razão entre uma velocidade conhecida e uma velocidade v no meio que eu estou falando. Esse número n aqui, esse índice de refração, vai me dizer, então, a grosso modo, quantas vezes a velocidade da luz diminui naquele meio, certo? Em função de quem? Em função daquela que a gente conhece.
Quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade, né? Mais vai diminuir a velocidade na hora da refração. Certo? Tranquilo? Difração. Aqui, difração, a gente tem que entender o seguinte: transpor obstáculo. Se eu estou falando aqui no estúdio e alguém lá na rua está me ouvindo, as portas estão fechadas. Mas se alguém lá na rua está me ouvindo, é porque a onda mecânica som que eu estou emitindo aqui está dando um jeito de transpor esse obstáculo. Vai passar por uma frestinha da porta, vai dar algum jeito e vai conseguir vencer esse obstáculo. Tranquilo? Isso acontece tanto com som, é mais comum, é mais fácil da gente entender, mas vai acontecer também com luz, tá? Com onda eletromagnética. Existe uma análise de materiais chamada difração de raio-x, que é baseado nesse fenômeno. Aqui a gente tem um exemplo de uma onda mecânica, né? Aquela onda na superfície, né, de uma água, por exemplo, ali ó, tem uma boia, aquela onda vai se propagar e tem uma fenda, um obstáculo, portanto, né? Essa onda vai dar um jeito e vai atravessar para o lado de lá, né? E a gente vai chamar ela de onda difratada. Polarização aparece menos do que difração, que aparece menos do que reflexão e refração. Mas polarizar significa o seguinte: a onda, a partir da polarização, vai se propagar em apenas um plano. Graças a Deus que tem um desenho aqui, porque quando eu tento desenhar no quadro isso eu nunca consigo. Ó, vocês têm um desenho ali em 3D, que vocês têm um plano em azul, tá vendo? Que está, né, na horizontal ali, e um outro plano de propagação que está em vermelho. Polarizar significa, nesse caso, eu matar um desses planos. Eu vou fazer com que passe apenas o plano que está em vermelho ou apenas o plano que está em azul. Se é para matar, vamos matar o vermelho, né? A gente matando o vermelho significa que vai passar pelo polarizador apenas aquele plano que está ali em X no gráfico. Tranquilo? Importantíssimo. Onda longitudinal não tem dois planos de vibração, então vai polarizar o quê? Não tem o que polarizar. Onda transversal tem, lembra que o pulso era para um lado e a propagação para o outro? Então eu só consigo polarizar a onda transversal. E daí? E daí que som é longitudinal. Som eu não consigo polarizar. Luz é eletromagnética e transversal, portanto eu consigo. Para tu lembrar disso, o nome da onda, né, a classificação é onda eletromagnética. Esse nome é porque ela é composta por um campo magnético e um campo elétrico, que é o que está desenhado aqui, ó. B é o campo magnético, E é o campo elétrico. Então, o nome está dizendo eletromagnética, tem um campo magnético e um elétrico transversal um ao outro, e isso, portanto, eu consigo polarizar. Falar um pouquinho especificamente do som, porque isso às vezes aparece. Isso aqui é importante, esse slide aqui resolve o nosso problema. A gente tem as propriedades do som, que são 3. E isso não apareceria se a gente não falasse um troço errado, tá? Vamos pensar aqui, ó. O primeiro mais fácil de entender é o timbre, tá? Por que é que tu liga o rádio, né, e tu sabe que ali no rádio tá cantando Luan Santana? Porque tu ligou na estação errada, né? Não, tô brincando. Porque tu reconhece a voz do Luan Santana. Tu reconhece, portanto, o timbre da voz dele. Cada um vai ter um timbre. Se eu pegar um violão e fizer um acorde dó, e pegar um cavaquinho e fizer um acorde dó, eu vou ter o mesmo acorde, mas é óbvio que eu consigo reconhecer quem é quem, porque cada instrumento vai ter o seu timbre. Isso está associado à forma da onda que ele emite. Beleza. A altura está associado à frequência da onda. E aqui está o que a gente fala errado. Quando a gente diz assim, aumenta o som, normalmente a gente está querendo dizer o quê? Aumenta o volume do som. E na real aqui, fisicamente, a gente estaria querendo dizer que é para aumentar a frequência. Aumentar a frequência significa deixar o som mais agudo. A altura do som é som mais agudo ou mais grave. Maior frequência, menor frequência.
Quando a gente quer falar em volume mesmo, a gente está falando de intensidade. Então é deixar o som mais forte ou mais fraco, mais intenso ou menos intenso, com mais volume ou menos volume. Isso está associado à amplitude da onda. Tranquilo? A gente, então, às vezes mistura aqui, é por isso que isso aqui às vezes aparece na prova. Tranquilo? Cuidado, não precisa agora daqui para frente, né, dizer, aumenta a intensidade do som lá. Pode dizer que aumenta mesmo, que é para aumentar o volume, desde que a gente saiba disso. Então, hora de anotar na mão, a luz no fenômeno da refração muda a velocidade. E importante, ao mudar a velocidade, lembra do V lambda F? Alguém tem que mudar junto, né? Se a velocidade, por exemplo, aumenta, alguém do outro lado do sinal de igual vai ter que mudar também, vai ter que aumentar também. Quem muda é o comprimento de onda. A frequência na refração não se altera. Guarda na cabeça que a frequência é a identidade da onda. Tipo assim, ó, tu tá caminhando na beira da praia, na areia. Portanto, tá caminhando no ar, né? Meio ar. Se tu começar a caminhar dentro da água, vai mudar a tua velocidade? Vai, porque tu mudou de meio. Mas vai deixar de ser tu? Não, porque a identidade da onda não muda. A frequência da onda é a mesma. Então, raio-x tem a sua frequência lá. Essa frequência vai ser a mesma no ar, no vácuo, na água, no vidro, onde for. O que vai alterar, né, vai ser a velocidade, que é o principal, o comprimento de onda e, claro, também a direção de propagação, já que ela vai mudar o ângulo lá de refração. Tá? Então guarda aqui, anota aí na mão também que a frequência é a identidade da onda. Por hoje era só, a gente acaba essa aula. Espero que vocês acessem aí todas as aulas do portal. Até a próxima, valeu! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.